Ok, eu conheci a irmã Andréia, minha esposa, na banda, no ano de 1983, 84, na Vila Gabriel, quando nós tocávamos na orquestra, e a gente sentava praticamente um do lado do outro e a gente foi se conhecendo ali. Começamos a namorar em 1987. Quantos anos durou? Nosso namoro durou 6 anos, quase 7 anos. Nós começamos a namorar no dia 23 de março de 1987 e casamos no dia 19 de dezembro de 1992. E o senhor chegou a pedir a mão da irmã Andréia para o pai dela? 2 vezes. Como que foi? 2 vezes, porque na primeira vez ela tinha apenas 15 anos e o meu sogro disse: não, minha filha vai namorar só com 18 anos. Então eu fui para casa, fiz um propósito com Deus de oração, orei e jejuei uma semana inteira, orava 1 hora todos os dias, disse: Deus, se esse é o seu plano na minha vida, então eu quero que o Senhor me dê uma resposta nesta semana. Vou orar uma semana inteira e vou esperar uma resposta do Senhor. E com 7 dias de oração e jejum, orava de manhã 1 hora todos os dias. No sábado, completou 7 dias, o meu sogro me chamou e disse que Deus tinha falado com ele para que permitisse o nosso namoro. Então eu tinha 18 anos e a André tinha 15 anos. Essa foi a primeira vez. E a segunda que o senhor falou? Não, a primeira foi uma semana antes, a segunda foi uma semana depois da Depois oração. do jejum e da oração. Na primeira vez ele disse não, mas depois da oração ele disse sim. Entendi. Voltando um pouquinho, só um pouquinho, quase nada. Em qual cidade o senhor nasceu? Eu nasci na cidade de Iebe, estado de São Paulo. E quando que foi? 28 de 6 de 1968. Lembra a hora? Não sei a hora. Quando o senhor era criança, o senhor era uma criança calma, uma criança bagunceira, como que era? Muito bagunceiro. E tem alguma dessas bagunças que marcou? Ficou na cabeça do senhor aí? Teve muitas, eu fazia muitas artes, mas eu não queria contar não, porque eu era eu era muito arteiro, bagunçava demais da conta. E o senhor pode contar só uma pra gente? Segredinho. Posso. Sim, eu machuquei muito, tive vários acidentes, tive muitas artes, gostava muito de aprontar, assim, eu não podia ver, tipo assim, eu era menino, né, uma criança. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma arte, eu fazia, tipo assim, via uma janela aberta, soltava uma bombinha lá dentro, eu gostava de fazer algumas artes, tempo de criança, né. E na escola, como que era o Daniel? Olha, eu sempre fui muito dedicado na escola, eu estudei, nunca tive nenhum problema, nenhuma dificuldade para estudar, para passar de ano. Infelizmente eu precisei trabalhar cedo e tive que dar uma parada na escola, depois eu retomei. Mas na escola muito tranquilo. Agora a pergunta que não quer calar. Teve alguma reprova? Eu nunca tive uma reprova, nenhuma reprova, graças a Deus, eu nunca perdi nenhum ano de escola. Isso é muito bom. E também não colava, estudava. Isso é importante, pastor. É que antigamente a gente colava menos, né? E como que foi o seu chamado? Quando o senhor descobriu que queria ser pastor? O meu ministério aconteceu aos poucos, né? Quando eu ainda era jovem, quando comecei a namorar a Andréia, eu trabalhava com a mocidade, ali em Vila Gabriel. O nosso namoro era evangelizando, era na banda e era evangelizando. A gente saía evangelizar todos os domingos, todas as ruas de Vila Gabriel, todas as casas ali, tem as marcas dos nossos pés, nós evangelizamos todos aqueles bairros adjacentes, namorando, nosso período de namoro. E nesse período eu já tinha plena convicção do meu chamado ao ministério de pastor. Eu não sou um pregador, não sou um rivalista, não sou um profeta. Eu sou um pastor. Deus me chamou para ser um pastor, para cuidar de igreja, cuidar de ovelhas. É isso que Deus me capacitou para fazer e para ensiná-los. E essa certeza do seu chamado veio antes ou depois do seu batismo? Antes, bem antes do batismo. Quando eu comecei, ainda adolescente, já dando aula na escola dominical para os jovens, ainda jovem, dava aula já até para os irmãos casados. Quando eu comecei a amadurecer,
juventude, a fase do jovem, eu já tive convicção daquilo que Deus tinha reservado para mim. Com quantos anos foi o batismo em águas? Eu me batizei no dia 28 de abril de 1985, com 17 anos. Vamos lá. Qual que é o louvor que o senhor gosta de ouvir? Ou se não tiver um específico, pode ser assim, um estilo de louvor, um cantor preferido. Eu gosto muito de louvor, eu tenho muitos louvores preferidos. Tenho de dupla, tenho de cantores individuais, tenho de bandas. É difícil falar assim o preferido, mas eu gosto muito do cantor Osés de Paula. A canção dele, que uma das que eu mais gosto é Eu Sou Mais Que Vencedor. E tem outros cantores que eu sou apaixonado também. Eu sou apaixonado por música, por louvor, gosto muito de cantar. Não sou cantor, mas gosto muito de adorar a Deus. E teria um versículo assim que mais toca? Claro que todos tocam, né? Todos mexem com a gente, mas tem um que seja assim específico, especial, assim, textual do pastor Daniel. Tem. E qual que é? Qual que é? É o mesmo de vocês, o textual da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira. Esse amor é a razão de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, de todo o nosso chamado, de todo o nosso ministério, de todo o nosso trabalho, de todo o nosso esforço. É este amor. Ele nos amou primeiro. Depois que você foi levado ao pastor, qual foi a primeira igreja que o senhor dirigiu? Eu comecei a pastorear no ano de 1998, a igreja de Novo Cajuru. Com 6 meses que eu estava lá, eu fui para lá como presbítero. Com 6 meses, o pastor e o ministério me levaram à consagração, lá no Belém. Eu tinha um sonho, eu projetava ser um pastor com 45, 50 anos, mas Deus me concedeu esse privilégio antes mesmo dos 30. No ano de 1998, quando eu comecei a dirigir, 6 meses depois o pastor Osmar me levou ao ministério. E agora, para o senhor, como pastor, o que representa a irmã Andréia, o Gunnar e o PP? A minha esposa, preste atenção. Assim, como pastor. Como pastor, a minha esposa, você quer que eu fale dela como ovelha ou como esposa? Então, como pastor. Como pastor. A minha esposa é uma ajudadora, uma bênção na minha vida, que Deus colocou na minha vida. E eu costumo dizer que a minha esposa ela é perfeita. Minha esposa não tem defeito. As pessoas podem ver, podem olhar, mas para mim, ela é uma santa mulher de Deus que me ajuda com as suas orações. É uma esposa que Deus me deu, a companheira que Deus me deu. E o termo que eu posso usar, ela é uma esposa perfeita. Para mim, ela não tem defeito. Eu sei que as pessoas lá fora podem olhar diferente, mas para mim, como marido, como pastor, a minha esposa, ela preenche todas as minhas expectativas. E eu diria, mais uma vez, ela é perfeita, uma mulher perfeita. Deus colocou no meu caminho, na minha vida. Os meus filhos, idem, mesma coisa. Não tenho outra palavra senão de gratidão a Deus pelos meus filhos. E agora a pergunta que não quer calar, para encerrar. Qual dos 2 filhos é o mais bonitão? Mandaram eu perguntar, não sei quem foi, entendeu? O mais bonitão é o Gunnar, e o mais bonitinho é o Pepe. Então pergunta respondida com louvor. Os 2 são lindos, são presentes de Deus. Então é isso, pastor. Muito obrigada. Amém. E que Deus abençoe cada dia mais o seu ministério. Amém. Orem por nós. Deus abençoe. E corta.